Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. 23º dia com Maria no reino da divina vontade. Sou a primeira hora de dor. Uma estrela com voz muda chama os magos para adorar Jesus. Um profeta é revelador das dores da soberana rainha. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Oração inicial. Imaculada Rainha, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido filho para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com os meus suspiros mais ardentes, neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita viver no reino da divina vontade. Santa Mãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho, a viver nele, para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos
no reino do querer divino, e seguro em sua mão materna, guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, ou quantas vezes nos for necessário, após nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma para sua Rainha Mãe. Minha doce Mãe, aqui estou novamente nos seus joelhos. Este seu filho não pode mais ficar sem a Senhora, minha Mãe. O doce encanto do pequeno bebê celestial, que agora a Senhora segura em seus braços, e genuflexa, adora e ama na manjedoura, extasia-me percebendo que a sua grande felicidade e a do pequeno rei não é outra senão frutos e doces e preciosas promessas desse Fiat, que estende o seu reino na Senhora. Ó Mãe, dê-me sua palavra de que usará sua potência para formar em mim o reino da divina vontade. Lição de minha Mãe Celestial. Meu querido filho, quão satisfeita estou em tê-lo ao meu lado para poder ensinar-lhe como o reino da divina vontade pode ser estendido em todas as coisas. Todas as cruzes, dores, humilhações investidas com a vida do Fiat divino são como matéria-prima em suas mãos para alimentar o seu reino e estendê-lo sempre mais. É o que diz, né, de aceitarmos o que nos acontece, que tudo é luz, né? Tudo é a divina vontade, tudo é caminhos que ela toma para formar em nós esse reino. Ocasiões de mortificações, de reparações, né? De correspondência, para correspondermos em amor a Deus. As cruzes, as adversidades, as dificuldades, né? Tudo é usado como matéria-prima, como Nossa Senhora diz, nas mãos dela para alimentar esse reino e estendê-lo sempre mais em nossa alma, né? E também transbordá-lo afora. Portanto, preste atenção e ouça a sua mãe. Continuei minha vida na gruta de Belém, com Jesus e o querido São José. Quão felizes fomos, né? Quão felizes fomos. Ou seja, não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Como vai dizer Jesus no livro da sua vida íntima, em que muitas vezes não tinham o que comer, Jesus saía para buscar alimento. São José saía para ver se conseguia algum alimento. Jesus sabia que ele não iria conseguir. Assim mesmo ele saía e voltava, né, de mãos vazias. Sentavam-se, punham-se à mesa e faziam as orações, né, como se fossem comer, mas na verdade não comeriam nada.
felicidade não está no que se tem de material, mas no que se é. É sermos desapegados, despojados de nós mesmos e termos os olhos fixos em Deus, na sua divina vontade. Se Ele permitiu que determinadas situações nos achegou, há um para quê de tudo isso. E esse para quê não é outro que nos conduzir a Ele, a morrer para nossos vícios e paixões. Vícios e paixões esses que muitas das vezes é essa comodidade, né? É esse não querer passar por situações, adversidades. Muitas das vezes até mesmo paixões, né? Situações lícitas, né? Coisas necessárias para a manutenção, né? da vida. Mas assim, no sentido de que é um capricho meu, uma preferência minha. Por exemplo, eu quero tal coisa. Mas será que tal coisa é necessária mesmo? Não passaria sem? Hoje eu preciso comer, eu tenho que comer carne todos os dias. E tem que ser determinada carne, determinada coisa, né? As preferências. Isso eu não gosto de comer. Isso eu não vou comer, eu não gosto. Essa roupa pra mim não dá, eu preciso de uma nova. Dessa cor. Entende? As preferências, né? Os gostos. Até, eu não vou em determinado lugar porque chega lá é assim, assado. Eu preciso tomar um banho porque eu já tô cheirando ruim se eu for lá, tal, né? Preferências, né? Autoestima, amor próprio, né? E toda a situação que gera um transtorno a todas as pessoas, né? Em sua volta. Pode acontecer de não dar tempo de tomar um banho, né? Em ir em determinado lugar, chegar lá não tem um lugar adequado, né? Então a gente aceitar o que nos acontece, né? É o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Não ficar criando confusões em tempestade, em copo de água. Tudo tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero. Tem que ser assim, assado, senão eu não vou, senão para mim não dá, para mim não serve. Tem que ter tal pessoa lá, se tiver tal pessoa lá eu já não vou, eu já não quero. Então é sempre uma exaltação do eu. E Nossa Senhora vai dizer, estava ela na gruta, em Belém com Jesus e São José, e eram felizes. Foram felizes assim. Nossa Senhora não reclamou da gruta, não reclamou do feno. É o que tinha para hoje. Então ela continua aquela pequena gruta com o celeste menino que lá estava, e a divina vontade operante em nós foi transformada em paraíso. Então tudo isso que eu falei, né, Nossa Senhora vem me ajudar aqui nisso. O ambiente em que estamos, em que vivemos, em que a divina vontade nos coloca, é transformado em paraíso quando a gente corresponde a Ele, à divina vontade, quando a gente corresponde à divina vontade. Aceita o que nos acontece, aceita a privação disso ou daquilo, a mortificação nisso ou naquilo.
não mais a nossa preferência, o nosso gosto, mas a vontade divina, a vontade querida de Deus. Ela tem esse poder de transformar em doce o amargo, mas também em amargo o que é doce. O que antes víamos com tanto gosto, hoje vemos com repugnância. O que antes eu tinha como uma paixão desenfreada, hoje eu vejo com repugnância, com horror disso. A divina vontade vem nos fazer novas criaturas, verdadeiras criaturas, verdadeiros filhos amados de Deus, a romper com nossas paixões e vícios e aderir à vontade querida de Deus. Não basta romper com pecados mortais, com vícios, mas é preciso também mortificar, as nossas paixões, mortificar a nossa vontade, as nossas preferências, a fim de sermos o que é sempre dito, esse nada, para sermos enchidos da vontade querida de Deus. E ela vai proporcionar situações, testes, para a gente poder mostrar o nosso amor, a nossa adesão à vontade de Deus. É essa purificação que precisa ser feita na alma. O esvaziar-se, o tirar todo o entulho para que Jesus venha, a divina vontade venha com as suas coisas, com os seus móveis, com a sua vida divina. Como Nossa Senhora vai dizer aqui, é verdade que dores e lágrimas não nos faltavam. Não faltou dores e lágrimas enquanto estiveram lá na gruta. Mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz que o Filho Divino fazia surgir em todos os nossos atos, eram gotinhas lançadas sobre esses mares. Deus nos dá a força, nos dá o ópio, como é dito, esse anestésico em que nos leva, apesar de continuar, e até mesmo por conta dessas dificuldades, a gente recebe ainda a força para continuar, com esta certeza de que muito maior são as graças e bênçãos que recebemos do que as mortificações, as dores, as lágrimas, o sofrimento. Como Nosso Senhor diz, é o nada diante da. É verdade que dores e lágrimas não nos faltavam, mas comparado aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz que o Filho Divino fazia surgir em todos os nossos atos, eram gotinhas lançadas sobre esses mares. Então a gente continua, apesar de não fixa em comentários dos outros, em críticas das pessoas fora, mas também daquilo que a nossa vontade humana nos traz, nos representa, que tende sempre a nos fazer desanimar, largar a mão e fazer outra coisa, e buscar um entretenimento, algo, até mesmo um retorno à vida velha. Todas essas coisas são postas diante de nós todos os dias. Mas Jesus quer nos ver na condição de que, estando diante disso, renunciamos a tudo isso, a nossa vontade, para perseverar nesse caminho de santidade, da divina vontade. De santidade, da santidade a morrer para nós mesmos, a negar-nos a nós mesmos. É o que Nossa Senhora está dizendo aqui,
a gente largar essas gotinhas e adentrar e avançar nesses mares que a divina vontade derrama sobre cada um, né, que caminha com ela, que caminha nela, né, os mares de amor, de potência, de sabedoria, de graça, né, e não fixarmos nessas minúcias do nosso amor próprio, né? E então, a doce e amável presença do meu querido filho era uma das maiores felicidades, né? Mais uma vez, como Luísa diz na oração, né? Não posso viver sem uma vida, e é por isso que eu prefiro a sua. Entrego-os à minha vontade, dá-me a tua vontade para que com ela eu viva, não mais com a minha egoísta, mesquinha, né, gotículas, mas que possa ter esses mares jorrando, né, fluindo em mim, mares de amor, de potência, de graça, de sabedoria. Ser essa morada para Jesus, ser essa habitação para Deus, esse refúgio, né, esse descanso. E poder, como diz nas 24 horas da paixão, né? Basta, Senhor, já sofrestes muito, agora permita que eu sofra, né, por vós. Então, as injúrias, as calúnias, as defamações que se nos vêm, né, aceitamos e oferecemos, né, ofertamos tudo a Jesus como reparação, né, das ofensas que Ele tem continuamente recebido de nossos irmãos. Então agora, querido filho, você deve saber que chegou o 8º dia desde que o bebê celestial nasceu, a luz do dia, e o Fiat divino soou a hora da dor, mandando-nos circuncidar o encantador bebê. Foi um corte muito doloroso pelo qual o pequeno Jesus, teve que ser submetido. Era a lei da época, e todos os primogênitos tinham que passar por esse doloroso corte. Poderia ser chamada de lei do pecado, e o meu filho era inocente, e a sua lei era a lei do amor. Mas com tudo isso, desde que veio encontrar não o homem rei, mas o homem degradado, para fraternizar-se com ele e elevá-lo, foi necessário se degradar a si e submeter-se à lei. Esse corte foi o corte que o homem fez, né, a Deus, quando rompeu, quando cortou, né, a ligação dele com o querer divino, o querer supremo. Então a dor causada ao humano nesse corte não é nada diante do corte que fizemos. Muitas das vezes, a vontade querida de Deus que quis agir em nós, e nós agimos de forma contrária. Agimos com a nossa vontade. Jesus já desde sua encarnação já veio e deu essa reparação ao Pai, por todos. A vida dele foi esse contínuo martírio, de correspondência ao Pai e em prol da salvação das almas. Eis que venho ao Pai para fazer a tua vontade. E essa foi a missão de Jesus. Desde o instante da sua encarnação, ele já sofria, a cruz, a paixão, as dores. Desde sempre.
Desde sempre ele foi o homem das dores. E Nossa Senhora, a filha da Divina Vontade, unida a ele, pode-se dizer fundida a ele, pois que tudo que ele sofrera, em seu corpo, Nossa Senhora sofria na alma. Tamanha a dor dela, a ter essa criança continuamente chorando em seu ventre e agora em seus braços, continuamente, segue-se nessa via de dor, mas como ela acaba de dizer, de dor e amor. O corresponder a Deus dará glória a Deus e a salvação das almas. Não se fixa mais em si, mas em Deus e no querer de Deus, que não é outro senão que todas as criaturas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Então, a maior ânsia de Deus em relação a esses escritos, em relação aos tempos de hoje, é que esses escritos sejam conhecidos, amados e vividos e tornados conhecidos pelos outros, para que também eles possam conhecer tais verdades e sair da ignorância, da cegueira, da soberba, das coisas absurdas que tem criado, que tem falado, não só os nossos irmãos protestantes, os incrédulos, os ateus, mas também as pessoas da própria Igreja, una Santa Católica. Quanta loucura, quanta coisa distorcida, sendo distorcida. Uma vontade humana. Esqueceu-se do divino e fixa-se em si, no seu eu, no racionalismo humano, nas mentalidades humanas, esquecendo-se ou negando o que o Espírito Santo nos trouxe, até o que já nos trouxe, o que Ele quer nos trazer nos dias de hoje, que não é desvinculado das Sagradas Escrituras, ou mesmo das revelações anteriores. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Igual ontem, ouvindo meu pai assistindo um vídeo e sempre martelando nessa tecla, estocar comida, estocar comida. Estocar, eu penso que esse estocar comida não é o pão material, mas o espiritual. Em tempos de paz, a gente se ocupar mais de Deus, se encher mais de Deus, a fim de que tenhamos suprimentos espirituais para o momento, no instante da dificuldade. Porque se eu não tenho, quando vem uma situação, a chance de eu largar, abandonar tudo é muito grande. Porque eu não tenho estrutura para aguentar tal coisa. Igual a pessoa me disse, eu sou da igreja, eu sou cristã, mas se me acontecer isso, se pisar no meu carro, eu não me respondo por mim. Mas então você tem momentos para estar com Deus. Quando está tudo bem, eu estou com Deus. Quando a coisa aperta, eu não estou mais. Então é estocar esse alimento, esse pão espiritual. Coisa que é diferente do que Jesus vai dizer na Sagrada Escritura. Os passarinhos não fazem isso. Não sois vós mais importante que os passarinhos, que 1000 pardais? Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Não cai uma só folha de uma árvore sem que Deus assim o permita.
portanto, estejamos entregues, abandonados à vontade de Deus. Lá no deserto não tinha que comer, Deus não fez chover, né, o maná do céu. Não fez chover as codornizes mediante a tamanha murmuração das pessoas. E hoje seria diferente. Eu preciso, com a minha força, estocar, né, arroz, feijão numa garrafa PET, porque eu não sei o dia de amanhã. Deus não pode hoje fazer jorrar água de uma pedra, igual alimentou lá o Elias no mato, os corvos e levar alimento para ele. Então veja que a divina vontade vem nos acordar para tudo isso, né? É nos abandonar, nos entregar a Deus e largar o nosso eu de lado, que só arruma confusão, que quer ser Deus, que quer resolver ser o Salvador da pátria. Jesus já disse: quem quiser se salvar, quem quiser salvar a alma irá perdê-la, e quem a perder por causa de mim, lhe será reconstituída. Jesus era inocente, mas uma vez tendo se feito homem, fez-se igual a nós, exceto no pecado, mas se submeteu aqui à circuncisão. Era necessário se degradar a si e submeter-se à lei, que todo primogênito tinha que ser circuncidado. Então, meu filho, São José e eu sentimos um tremor de dor, mas impávidos e sem hesitação, chamamos o ministro e deixamos que ele fosse circuncidado com esse corte dolorosíssimo. Com a dor amarga, o bebê Jesus chorou e se atirou nos meus braços, pedindo-me ajuda. E é o que ele fazia continuamente a Luísa. Se atirava em seus braços, pedindo ajuda. Que foi a primeira visão que Luísa teve, né, de Jesus na rua, carregando a cruz, as pessoas, né, em cima dele. E ele, ao olhar a Luísa, disse, né, alma, ajuda. E venha a dizer a cada um de nós que chegou em suas mãos esses escritos, alma, ajude-me. Ajude-me. Deixemos o nosso eu, os nossos caprichos, as nossas preferências, as nossas coisinhas e ajudemos a Jesus. Façamos vida com Ele. Caminhemos verdadeiramente com Ele. Não numa falsidade, numa falsa uma falsa modéstia, uma falsa reverência. Aí eu tô enquanto tá bom, na hora que a coisa apertar eu dou no pé. Eu resolvo do meu jeito. Eu não espero de Deus. Procuro resolver eu mesmo. Jesus me pede calma, eu não sei esperar, eu quero fazer hoje, eu quero resolver agora. Jesus me pede, vamos meu filho, vamos. E eu, não, hoje eu tô cansado, hoje eu vou deixar para amanhã cedo. Ainda estamos com as nossas escolhas e vontades. Não estamos de fato correspondendo ao que Ele nos pede. Portanto, não nos envolvemos com Ele quando Ele mais espera de nós. Quando Ele vem a nós e nos pede esse refúgio, esse refrigério, em suas dores. Não se tem consolado Jesus, confortado Jesus, mas ainda se tem, estado acomodado com as suas coisinhas.
ou mesmo se faz, né, o mínimo. Até aqui está bom, Jesus. Que Deus nos livre disso, dessa conduta errônea e enganosa, né? Mas que entreguemos de fato, né, com a graça de Deus, todo o nosso ser, toda a nossa vontade, né, às mãos de Nosso Senhor, né, até o dia da consagração, desde já, todos os dias, cada instante, cada momento, cada ato, mas selando esses 31 dias com esse último dia, a consagração da nossa vontade, né, a vontade querida, a vontade divina, entregando-nos totalmente, né, aos cuidados de nossa mãe, e não tomar mais de volta, não querer pegar de volta, né? Aconteça o que acontecer, como Nosso Senhor diz, né? Prefira morrer 1000 vezes que fazer um ato, né, deliberado de sua vontade, né? Sejamos essas mães de Jesus, a fim de o amparar, o consolar, né, o reparar, o dar-se todo a Ele, sem reservas, né, com a dor amarga que Jesus, né, teve na circuncisão. Chorou e se atirou nos braços de nossa mãe, pedindo a ajuda. São José e eu misturamos nossas lágrimas com as dele, né? O primeiro sangue de Jesus derramado por amor das criaturas foi recolhido, né? Também nós misturemos as nossas lágrimas, as nossas dores, com as dele. Unimos-nos o nosso sofrimento aos sofrimentos dele, e bem como também sintamos as dores dele, as dores do coração dele, né? Que não é outra senão ver a condição da humanidade e ainda assim, muitas vezes, esquecidas de Deus, querendo matar a Deus, querendo expulsar Deus da face da terra. E Deus continuamente, Jesus continuamente a viver o seu martírio, né? Vendo a humanidade numa condição tão degradante. O primeiro sangue de Jesus, derramado por amor das criaturas, foi recolhido. Foi-lhe dado o nome de Jesus, nome poderoso que faz tremer céu e terra e o próprio inferno. Nome que deve ser o bálsamo, a defesa, a ajuda de cada coração. É o centro da nossa vida, nossa âncora, nosso tudo. Como ele disse, venha a mim e eu vos aliviarei. De igual forma, Nossa Senhora vai dizer, que nada Deus negou a ela, porque ela nada negou a ele, uma vez que ela se entregou toda a ele, ele se derramou todo nela. E a constituiu rainha do seu reino, rainha do céu e da terra. Portanto, o que são as nossas coisinhas diante do tudo que é Deus, do tudo que a divina vontade pode e quer fazer em cada um, colocando e instituindo cada um no seu posto, a qual ela designou desde toda a eternidade, estabelecendo-nos a ordem, ao propósito para o qual fomos nós criados.
cada um no seu devido lugar. Seu devido lugar instituído por Deus, e não o lugar que eu, com minha força, quero chegar. É a divina vontade quem nos conduz. Mas é certo também que da minha parte eu preciso fazer o quanto mais, a fim de ser o mais possível, e até com a ajuda da graça é impossível, para corresponder a esse amor divino que Deus tem por mim e por todos. Da minha parte eu fazer o máximo, fazer o possível e contar com a ajuda da graça e buscar também o impossível. O impossível Deus fará. Mas nada se dará se eu permaneço no meu comodismo, no meu canto, no meu sossego. Na primeira dificuldade, não é vontade de Deus, não. Então eu vou largar a mão. Ou o contrário, isso é quando me agrada. Isso aqui é vontade de Deus, se eu seguir em frente. Mas quando é do meu agrado, para o meu benefício, para o meu bel prazer, aí eu vou que vou. Muito cuidado para não distorcermos a vontade de Deus. Não queremos moldar a vontade de Deus à nossa vontade. E se enganar, seguindo por essa via. Não nos faltam situações e acontecimentos para nos apontar o caminho correto. Se insistimos no erro, é por soberba nossa. Como Jesus diz ao longo do livro do céu continuamente: sede atento. Nossa Senhora diz: esteja atento. Seja atento. É para Ele. A nossa vida é para Ele, para corresponder a Ele, para viver a vida dele, os propósitos dele, os desígnios dele. Tudo é Ele. Como a Senhora acaba de dizer, um nome poderoso que está acima de céu e terra, fez tremer até os infernos. E as trevas da nossa vontade humana, que é dissipada, as névoas espessas da noite escura da nossa vontade humana é dissipada com o sol divino, Jesus, a divina vontade. Agora, meu filho, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem havia feito em sua alma ao fazer sua própria vontade. E meu querido filho se deixava fazer este corte a fim de curar o severo corte das vontades humanas, curar com seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas. O ato na divina vontade é universal. Jesus, ao submeter a este ato, reparou por todos o corte que foram feitos, para com a vontade querida de Deus nas criaturas. Uma única gota do sangue de Jesus era suficiente para remir toda a humanidade. Mas Deus, que não se deixa vencer em generosidade, foi até o fim, até a morte de cruz, até a última gota. Não poupou esforços, não se poupou. Também nós não queiramos nos poupar em direção à correspondência a Deus que devemos ter. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos conduza sempre e nos dê a força para calarmos, silenciarmos a nossa vontade humana
preguiçosa e egoísta, a fim de correspondermos verdadeiramente ao amor dele. Ele que tudo fez e submeteu por nós, também nós que tudo façamos e aceitemos por amor a ele, para a glória de Deus Pai e pela salvação das almas, pela salvação do gênero humano, pela conversão dos pecadores que têm se enveredado cada vez mais distante de Deus, sendo cada vez mais profanos, cada vez mais impuros e iníquos, se afundando, mergulhando cada vez mais nessa lama da vontade humana, nessa lama podre da vontade humana, apodrecida, que uma vez que rompeu-se com a vontade de Deus. Portanto, é nítido ver o quão podre, asquerosa, cheia de larvas está. A criatura humana está se decompondo, se deteriorando, apodrecida, como já foi dito, são zumbis, ladrões de Deus, que estão mortos espiritualmente, que se não chegarem ao conhecimento da verdade, podem viver essa condição eternamente. Condição esta abandonados, se afastaram de Deus, que Deus não abandona ninguém. São as pessoas que não querem saber de Deus e querem viver o seu pecado, os seus anseios, a sua vontade humana. Como numa aula que eu ouvi outro dia da irmã Inês, e assim Jesus pagou as nossas dívidas. Sim, está tudo pago aqui, na circuncisão, já está tudo certo. O problema é que a criatura obstina-se no mal, no pecado, e torna a pecar, e volta para a lama. Lavados pelo sangue do Cordeiro, volta-se como porco a porca, a volver-se na lama. A porca lavada, ela volta a se volver na lama, porque ela não quer essa pureza, ela não quer ficar limpa, ela quer a imundície, quer estar se envolvendo na lama, na podridão. E ainda muitos dizem, o importante é o amor. O importante é o amor. Eu preciso viver o amor com essa criatura porque eu a amo. E Deus é amor. Então se deturpa tudo, se contradiz tudo, se molda tudo ao seu interesse. Já se diz até que Davi tinha um caso com a pessoa lá, esqueci o nome, para justificar essa situação. Eu posso me casar com quem eu bem entender, porque o importante é o amor. Com quem e com o que. Com quem eu quiser e com o que eu quiser. Porque o que vale, o que prevalece é o amor. Mas que amor dos infernos que é esse? Que amor é o que já foi estudado até. O Padre Paulo Ricardo tem, é o amor satânico. Realmente é o amor dos infernos que vem, o amor satânico, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Pelo contrário, é totalmente inverso ao amor de Deus, ao que Deus criou. Então, Jesus submetendo-se à circuncisão, que vai dizer
deixava fazer esse corte a fim de curar o severo corte das vontades humanas, curar com o seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas. Como cada ato de vontade humana é um corte que é feito e uma ferida que se abre, o bebê celestial, com o seu corte doloroso, preparava o remédio para todas as feridas humanas. Agora, meu filho, outra surpresa. Uma nova estrela brilha sob a abóbada dos céus, e com sua luz vai à procura de adoradores, para conduzi-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. Está à procura desses adoradores, à procura desses filhos da divina vontade que corresponderão devidamente ao amor, a esse amor divino. Porque não será mais com nosso amor humano, mas com o seu próprio amor, o seu próprio divino amor, amando em nós. É o dar Deus a Deus. Com sua luz vai à procura de adoradores para conduzi-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. 3 personagens, cada um distante do outro, ficaram atônitos e envolvidos de luz sublime, seguiram a estrela que os conduzia à gruta de Belém, aos pés do menino Jesus. Cada um distante do outro, atenderam a esse chamado. A luz diferente das outras que continha nessa estrela. Com um desejo ardente no coração, seguiram essa luz que os levavam à grande luz, que era Jesus. A luz que brilhou e brilha nas trevas. Mas qual não foi a maravilha desses reis magos ao reconhecer naquele celeste menino o Rei do céu e da terra, aquele que veio amar e salvar a todos? Porque no ato em que os magos o adoravam, extasiados por aquela beleza celestial, o menino recém-nascido fez transparecer fora da sua pequena humanidade a sua divindade, e a gruta se transformou em paraíso, em céu. Foram extirpada toda a treva, toda a escuridão. A luz divina brilhou diante deles, tanto assim que não sabiam mais como separar-se dos pés do celeste menino. Se ele mesmo não tivesse retirado novamente a luz de sua divindade em sua humanidade, ou seja, eles não sequer teriam ido embora, ficaram mergulhados em Deus ali. Mas era a vontade querida, divina de Deus que eles voltassem para as suas regiões, como Nossa Senhora diz, distantes dali, cada um de um ponto distinto, longe dali. Então a palavra de Deus foi longe, que eles foram anunciar o que viram e que viveram. Portanto, quanta dificuldade encontraram para seguir essa estrela. Quanta oposição das pessoas e mesmo das suas vontades. Não deram vazão a essas as situações, mas seguiram aquilo que estava no seu coração, a intuição que Deus tinha posto no coração deles. Bem como também quanta dificuldade para retornar. Quanta oposição
das pessoas e descréditos delas também, bem como a que vivenciamos todos os dias, né? Bem como até como foi chamado Jesus, nós somos chamados de demônios, né? De diabos, disso, daquilo, né? Um total descrédito à palavra de Deus, né? Mas com essa mesma graça de Deus não desistimos, não desanimamos, mantenhamos firmes nesse propósito divino, né? De tornar essas verdades conhecidas, né? Amadas, vividas, né? Como foi na minha cidade, esse final de semana, eu levei os folhetos, né, que a gente fez para divulgar esses escritos e tal, deixei, né, nas mãos do próprio bispo, que na minha cidade é uma diocese, né, da região ali. Ele até me deu toda a atenção, pegou um folheto, né, separou para ele, dobrou, disse que depois iria ler, enfim, que os outros eu poderia dar para a moça que estava do meu lado, que segundo ele era catequista e tal. Mas assim, o bispo humildemente recolheu, guardou e disse que ia ler, né? Mas aqui na minha cidade eu levei na igreja matriz aqui a pessoa da secretaria, né? A gente sente que o total descaso, né? O total desinteresse, né? Não quer conhecer, não se interessa, né? Como já foi dito, ninguém ama o que não se conhece. Então é preciso não desanimar e insistir e investir, né, no conhecimento e anunciar esses conhecimentos, a fim de que sejam conhecidos. E o serão, e o têm sido, né, amado e bem como também vivido posteriormente, ao passo que vai se conhecendo e assim vai vivendo, a fim de que de fato se cumpra, né, em nossas vidas, na vida dos outros e na face da terra, o que pedimos, clamamos desde sempre na igreja, com a recitação do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita aqui na terra como é já no céu, a sua vontade divina querida. Aí Nossa Senhora continua: e eu, excedendo o ofício de mãe, falei-lhes longamente sobre a descida do Verbo, né? Eis aqui uma grande catequese, né? Ela num instante os formou, né, na catequese católica, né? Uma doutrinação, né, cristã, cristocêntrica, né? Excedendo o ofício de mãe, falei-lhes longamente sobre a descida do Verbo e os fortaleci na fé, na esperança e na caridade, símbolo dos seus dons oferecidos a Jesus. Nossa Senhora é o elo que liga a humanidade a Jesus, que leva-nos ao Pai. Portanto, não tem como tirar ela fora. Não tem como deixar ela de lado. Cheios de alegria, eles retornaram para suas regiões para serem os primeiros propagadores de que ele estava, né, no meio de nós, que ele nasceu no meio de nós. Então, meu querido filho, não saia do meu lado. Siga-me em todos os lugares. Já faz 40 dias desde o nascimento do pequeno rei Jesus, e o Fiat Divino nos chama ao templo para realizar a lei da apresentação do meu filho. Bem, fomos ao templo
Foi a primeira vez que saí com meu doce pequeno bebê. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Ir oferecer-lhe como vítima para a salvação de todos. Quando entramos no templo, primeiro adoramos a Divina Majestade, depois chamamos o sacerdote e, colocando-o em seus braços, fizemos a oferta do Menino Celestial ao Pai Eterno, oferecendo-o em sacrifício para a salvação de todos. O sacerdote era Simeão, e quando coloquei o menino em seus braços, reconheceu que era o Verbo divino e exultou com imensa alegria. Eis o Cordeiro Imaculado. Após a oferta, assumindo o papel de profeta, profetizou todas as minhas dores. Oh, como o Fiat Supremo fez soar extensivamente em meu coração materno, com som vibrante, a feroz tragédia de todas as dores do meu filho menino. Mas o que mais transpassou meu coração foram as palavras que o santo proferiu, que o santo profeta me disse: este querido menino será a salvação e a ruína de muitos, e será o alvo de contradições. Se o querer divino não me sustentasse, eu teria morrido naquele instante de pura dor. Em vez disso, deu-me vida e se serviu dela para formar em mim o reino das dores, no reino de sua própria vontade. Será alvo de contradições, de salvação e de ruína de muitos. Ou seja, mesmo com o sacrifício de um Deus por toda a humanidade, ainda haveria muitos que se condenariam. Muitos que não aceitariam, que pisariam, calcariam aos pés o sangue de Cristo, que igualmente foi o que fez Jesus dizer lá na frente, afasta, Senhor, este cálice, afasta de mim este cálice. Diferente do que muitos pensam, estas palavras não é porque ele estava com medo da cruz, com medo da morte, com medo de alguma coisa, mas não é porque muitos, ainda assim, se perderiam. Porque o Pai respeita a nossa liberdade que Ele nos deu. E na nossa liberdade podemos sim nos condenar. Preferir outras coisas que preferir a Deus. É o reino das dores, como Nossa Senhora diz. Serviu dela, e em vez disso deu-me vida e se serviu dela para formar em mim o reino das dores, no reino de sua própria vontade. Então, além do direito de mãe que tinha sobre todos, adquiriu o direito de mãe e rainha de todas as dores. Sim, com minhas dores adquiri a moeda para pagar as dívidas de meus filhos e também dos filhos ingratos. Então, seja da parte de Deus e da parte de Nossa Senhora, que tantos a desprezam, Deus está correspondido. Bastaria ela deu a Deus toda e total satisfação por toda a humanidade. Podia ele se desfazer de nós e ficar com ela. E ficar com ela, criatura essa que muitos chamam de mulher qualquer. Que Deus encontrou nela todo a sua satisfação, o seu contentamento. Como ela disse nos meus dias, o céu não estava fechado para mim. Ela ia e vinha quando queria.
né? E se entretia com o Pai, com a Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade se contentava com ela, se entretia com ela. Ela, por ser movida pela divina vontade, pelo amor divino de Deus, ela se voltou às criaturas, para que Deus tivesse misericórdia de nós e também nos chamasse e nos levasse, e é o que ela está nos dando aqui, né, nos 31 dias com Maria, a mesma alegria que ela recebeu e tem do Pai, que nos abramos também a receber esta grande felicidade, esse grande dom de vivermos com a vontade de Deus. E também o céu não está mais fechado para nós. A desapegarmos da terra e irmos a Ele. Como diz na oração, né? O céu não está fechado para mim. Ou minha mãe estará na terra comigo, ou eu estarei com ela no céu. E por isso Deus mantém os filhos ingratos, a fim de que em algum momento de suas vidas temporais possam se abrir à verdade divina, aos conhecimentos divinos, se converter e se voltar para Deus e serem salvos. Agora, meu filho deve saber que na luz da divina vontade eu já sabia todas as dores que me diziam respeito, e ainda mais as que o santo profeta não havia dito. Nossa Senhora desde sempre, desde antes tinha tal conhecimento. Ela já veio com esse propósito de fazer o contrário do que Eva fez, apesar de negando-se a si mesmo, negando-se a tudo em benefício dela, em direção a ela, para viver a vontade de Deus, para se dar toda a Deus. Portanto, o sacrifício de si e tudo que pertencia a ela. O sacrifício de si mesma e também do seu filho. Esse foi o único pedido que ela fez a Deus, que ela passasse por tudo que o filho dela haveria de passar. Ou seja, ela se fez um com Deus. A vida dela era a vida divina. Mas naquele ato solene de oferecer o meu filho, vai dizer Nossa Senhora, ao ouvi-lo, senti-me tão trespassada que meu coração sangrou e abriu fendas profundas em minha alma. Agora ouça a sua mãe. Nas suas dores, nos encontros dolorosos que não lhe faltarão, nunca se abata, mas com amor heróico deixe que o querer divino tome o seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em riquezas de valor infinito, com o qual você poderá pagar as dívidas de seus irmãos, para resgatá-los da escravidão da vontade humana, a fim de deixá-los ingressar como filhos livres no reino do ofício divino. Nossa Senhora se fez uma com Deus. E está aqui agora dizendo a condição, a qual precisamos estar unidos a Ele, se fazer um com Ele. E isso não é nas felicidades, nos contentamentos. Não é no abandono, no desprezo, na calúnia, no sofrimento. A rainha das dores com seus filhos das dores. Para assim, posteriormente, a rainha da glória com seus filhos também gloriosos.
a gente tem uma tendência absurda a fugir do sofrimento, a fugir de situações desagradáveis. É um amor próprio, é uma idolatria do eu que se vive de maneira disfarçada. Que Nossa Senhora nos ilumine nesses 31 dias com Maria, a fim de reconhecermos o quão repulsiva é a nossa vontade humana e a entregarmos a ela totalmente e não tomarmos de volta, como disse, a fim de fazermos um com ela, um com a divina vontade, aceitando o que nos acontece, transformando as amarguras em doçuras eternas, para a glória de Deus e para a salvação e conversão das almas dos pecadores. O abrir o coração para as verdades, a fim de que o orvalho benéfico da divina vontade caia em seus corações, e com isso caiam as escamas de seus olhos, toda a cegueira, as densas trevas da vontade humana sejam dissipadas sobre a face da terra, a qual estão, a grande maioria, envoltos, e envolvidos até o pescoço. A alma, Santa Mãe, eu em seu coração transpassado coloco todas as minhas dores. A Senhora sabe como me traspassam o coração. Oh, seja mãe para mim e derrame no meu coração o bálsamo de suas dores, a fim de que eu tenha a mesma graça de servir-me de minhas dores como riqueza para conquistar o reino da divina vontade. Veja como as contas de Deus é diferente. Quem quiser salvar-se irá perder-se, mas quem perder as suas comodidades, as suas coisinhas, as suas preferências, a sua vida por conta de mim, este irá salvar-se. Este, como Jesus diz, ao jovem rico, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. Aqui olhando para a divina vontade, vai, despoja-se da sua vontade humana e terá um tesouro já hoje, em vida. Ou seja, a divina vontade reinando, operando, transbordando. Em si é aqui a condição que os reis magos viveram lá na gruta. É a condição do Filho da Divina Vontade, que tem essa luz, diante dele, dentro dele, a luz da Divina Vontade, e a transbordar fora nos outros. Hoje, para me honrar, pequena flor do dia, hoje, para me honrar, virá aos meus braços, para que eu possa derramar em você o primeiro sangue que o pequeno menino celestial derramou, para lhe curar as feridas que sua vontade humana fez, e fará 3 atos de amor para mitigar a agonia da ferida do pequeno bebê. Ejaculatório. Minha mãe, despeje sua dor na minha alma e converta todas as minhas penas em vontade de Deus. Despeja, mãe, sua dor na minha alma e converta todas as minhas dores em vontade de Deus. Minha mãe, despeje sua dor na minha alma e converta todas as minhas dores, todas as minhas penas em vontade de Deus. Jesus, eu confio em vós. Eu te amo, te louvo, te agradeço, te bendigo, te dou graças
por vosso imenso amor que se derrama nas criaturas. Estivemos e permaneceremos unidos. Amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.